Sérgio de Paula Ramos, nasci dia 2 de outubro de 1949, na cidade de São Paulo. Eu estudei a minha vida toda, dos 5, 6 anos de idade até a faculdade, no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, né? E eu morava no Dante, a 5 quadras do Dante Alighieri. Então era meu trajeto ir e voltar da escola a pé, por menor que eu fosse, coisa que hoje já não é muito possível, uma criança pequena andar sozinha 5, 6 quadras. Toda a minha formação no Colégio Dante Alighieri, porque por parte de mãe, toda a minha família é de origem italiana. O meu nome inteiro deveria ser Trapani de Paula Ramos, mas na hora do registro alguém esqueceu do Trapani. Então, ok, esqueceram no nome, mas não esqueceram na formação, né? Então, minha formação foi influenciada por 3 culturas, né? A cultura representada pela minha mãe, que era de origem italiana, e a cultura dos meus avós paternos. Ele, paulistano de muitos anos, daí o Paula Ramos, e minha avó paterna libanesa. Então, eram 3 culturas, 3 culturas orais, 3 culturas que cultivam o bem comer, né? O almoço e domingo na minha casa era uma festividade que começava a ser preparada na sexta-feira, e quando tinha poucas pessoas, só os íntimos, tinha umas 20 pessoas do almoço e domingo. Então, aí eu entrei na medicina com 17 anos, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde me graduei em 73. E a minha história aí é curiosa, porque eu entrei na medicina para fazer psiquiatria. Inclusive tive uma certa dúvida no vestibular se eu ia fazer medicina ou psicologia. Depois resolvi, em boa hora, fazer medicina. Então, eu entrei na faculdade para ser psiquiatra, né? E já desde o 2º ano da faculdade eu era monitor do departamento de psiquiatria, nos anos complicados da história do Brasil, né? Eu entrei na faculdade em 68, saí dela em 73, né? Então, chamado anos de chumbo da ditadura. Foi nesse cenário que eu fiz a faculdade de medicina. Olha, essa é uma pergunta complexa, porque tem uma resposta, eu diria, sofisticada, que é o desejo sincero de ajudar o outro. O desejo sincero para ajudar o outro de ser desafiado cada vez mais pela ciência, pela possibilidade de progresso em relação ao bem comum. Então essa é uma resposta verdadeira, né? Mas num nível de complexidade. Um outro nível mais popularesco, eu vinha de uma família que meu avô e meu pai usavam gravata o tempo todo, né? E medicina, das profissões respeitáveis, era uma que naquela época não precisava usar gravata. Então, essa foi uma outra razão que a medicina me atraiu. Era uma profissão respeitável, mas que a gravata não era necessária. Eu vim aprender a fazer nó de gravata, acho que quase com 30 anos de idade. Não, meu avô e meu pai eram empresários em São Paulo, né? E foi uma coisa curiosa, porque quando eu tinha 17 anos, por aí, que eu ia começar a decidir o que eu ia fazer em termos de vestibular, o meu pai e meu avô me chamaram que na empresa havia um lugar para mim, né? E eu disse, olha, muito obrigado pela oferta, mas eu quero ser médico, né? Então, numa dessas, a medicina ganhou um chatinho e a empresa se livrou, né, de um problema que seria uma pessoa não talhada para isso. A Santa Casa de São Paulo, ela tinha na época uma proposta pedagógica muito inovadora naquele momento. Nós praticamente, durante 6 anos de faculdade, nós não tivemos aula, né? O que se pensava na época, o que se propunha,
é que o aluno tinha que ter o material necessário, o livro, né, e o professor ali na sala à disposição. Então, por exemplo, na grande sala de anatomia, que foi a primeira do curso médico, a nossa turma tinha 103 estudantes e tinham 7, 8 professores o tempo todo circulando pela sala. Havia uma mesa de cadáver, onde teriam 5 estudantes por mesa, né? E assim foi toda a faculdade, quer dizer, nós tínhamos o paciente, nós tínhamos o livro e nós tínhamos à disposição os professores. Quer dizer, mais do que saber tratar uma pneumonia, era importante a gente saber aonde achar a informação e como fazer isso, né? Então foi uma faculdade que realmente ensinou a gente a pensar, a pesquisar, a ir atrás da última informação, né? Então eu acho que era uma boa faculdade de medicina. E eu fiz a faculdade, já falei, de 68 a 73, né? Então o cenário era um cenário político muito pesado. E aí algumas coisas aconteceram, né? Eu fui me envolvendo com o movimento estudantil, né? E comecei, num certo momento, a ficar muito em dúvida, porque eu vislumbrava 2 alternativas. Ou eu partia para a clandestinidade, como alguns colegas tinham feito, já interrompido os estudos e desaparecido, né? Ou eu recuava e ia fazer a faculdade de medicina. Nesse momento eu achei que eu estava muito atrapalhado e resolvi me tratar. Procurei um psicanalista, né? E foi uma coisa curiosa, porque eu estava acostumado com um padrão de vida, classe média alta, né? Eu tinha o Fuquinha do ano, eu tinha a minha faculdade era uma faculdade privada, meu pai me facilitava que uma vez por ano eu pudesse fazer uma viagem para o exterior. E aí eu cheguei para ele e disse, olha pai, eu quero me tratar, quero me analisar. E ele disse, olha, para isso eu não te dou dinheiro. E eu tomei um susto com aquilo, porque foi uma resposta muito inesperada da parte dele, e eu quis saber por quê. E ele saiu-se com uma máxima que eu não esqueci mais. Ele disse, não vou te pagar, não vou pagar para o teu analista para tu ires lá falar mal de mim. Essa era a versão que ele tinha de tratamento psicanalítico. Pois bem, eu fui trabalhar, né? Eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar para pagar o meu tratamento. Então, tudo que eu ganhava, eu dava para o meu analista, né? E aí, a minha primeira esposa, mais tarde, disse que eu só não fui guia de cego na vida, porque o resto eu fiz, né? Eu dei aula particular de física, eu trabalhava em cursinho, eu fui arquivista de hospital, eu ajudei em cirurgia ginecológica como instrumentador, eu fiz o diabo. E a ideia era justamente viabilizar o meu tratamento. Bom, eu acho que graças a esse tratamento eu estou vivo, porque a minha tendência de entrar na clandestinidade, se materializada fosse, eu estaria morto. 2 colegas de turma foram trucidados no DOI-CODE em São Paulo. E eu brinco que eu fui salvo por uma chuva, porque estava ocorrendo o famoso congresso de Ibiúna, e eu era, enfim, do esquema de segurança do congresso, o que já era ridículo em si, porque eu era um sujeito muito magrinho, muito franzino, qualquer ventania me levantava, e eu era do esquema de segurança, para mostrar a precariedade da lógica de então, né? E me pediram para esperar 3 ou 4 colegas que vinham do Nordeste. Outra coisa mais ridícula ainda, eu tinha que encontrá-los na frente de um cinema e para que eles tivessem um pouco mais de facilidade em me identificar, eu tinha que ter na mão uma revista Capricho. Imagine se um jovem, estudante de medicina, ia ler Capricho, né? Depois eu tinha que... Né? E aí tinha senha, contrassenha, mas aí despencou um dilúvio em São Paulo. E eu conhecia lá o lugar de Ibiúna e sabia que ali tinha muito barro para a gente enfrentar, e eu tinha um Volkswagen, né?
E aí eu disse para o pessoal, olha, eu vou deixar vocês no CRUSP, vamos dormir, porque nesse barro todo com essa chuva não dá para a gente passar lá de madrugada. E amanhã de manhã a gente sai, 5h30, 6 horas, e vamos para lá a ponto de começar, já estar lá quando começarem os trabalhos. Pois bem, eu estava saindo de casa, 5h30, 6 horas da manhã, liguei o rádio e atenção, atenção, edição extraordinária, tinha sido estourado o Congresso de Biúna. Pois bem, os meus colegas que foram presos naquele momento, e aquele momento foi uma prisão light, né? Foram 600 e poucos presos que ficaram 1 ou 2 dias e pronto. Mas os meus colegas que foram presos, todos eles radicalizaram. Todos eles, batizados pela experiência do presídio, resolveram ir para a clandestinidade, etc. Né? Uma curiosidade da época é que eu me filiava ao grupo do José Dirceu, né? E comentei recentemente que provavelmente nós dois mudamos muito desde então, né? Ele era visto como uma pessoa séria, nós tínhamos a mesma facção, e gozado que passados 30 anos, agora mais recentemente eu estava em Brasília, e eu contei a minha pré-história do movimento estudantil para o senador Pedro Simão, e o Pedro Simão diz assim, espera um momentinho então, isso faz uns 10, 15 anos, espera um momentinho então que eu vou ligar para o Zé Dirceu para ele vir aqui e tal. E aí ligou, falou quem eu era para o Zé, e o Zé disse, não, mas eu não conheço ele. Não se lembrou de quem eu era e quem não era. Hoje eu estou, graças a Deus, que se esqueceu quem eu era e quem não era, quer dizer, somos de times diferentes, né? Mas então são curiosidades muito sofridas na época, né? Eu tive um colega de turma que foi trucidado no DOI-CODE em 2 horas, né? Então, isso está no livro do Gabeira, o nome do colega, enfim, né? Então foi nesse cenário pesado que nós fizemos a faculdade de medicina. O que não nos impedia de curtirmos bossa nova, de curtirmos aquele momento cultural muito instigante do mundo do teatro, por exemplo, teatro oficina, o teatro de arena, né, com as suas coisas brilhantes, né? Houve uma vez que a artista principal não pôde ir, não me lembro quem era, e aí, no teatro de arena, e aí pegaram lá uma moça, uma baiana recém-chegada, para protagonizar a peça, né? E ela tinha um irmão muito magrinho que ficava por ali e tal, e por coincidência, na primeira noite que ela se apresentou, eu estava lá. Era Maria Bethânia, e o magrinho era o Caetano Veloso, né? Então essas coisas a gente em São Paulo viveu, né, durante o período de faculdade, que é um período muito louco, de muita repressão, de muita rebeldia à repressão, né, que depois desembocou numa verdadeira alienação social. Quer dizer, na medida que as pessoas se acharam impotentes para enfrentar a história, aí entra no Brasil o movimento hippie a toda, né, o paz e amor, né, porque quase como uma declaração de impotência, né. E aí a meca da época dos hippies de então era a cidade de Paraty. E aí muitos feriados passamos em Paraty, enfim, mas aí já era uma outra história, né? Aí ele já tinha, como se dizia na época, já tinha havido uma desbundada, né, geral. Então, eu durante 6 anos de faculdade, eu tive a honra de ser reeleito a cada ano como representante do corpo discente junto ao Conselho Departamental da faculdade. E nessa qualidade eu era o representante do centro acadêmico. E o centro acadêmico da Faculdade de Medicina da Santa Casa era um centro acadêmico muito atuante, que funcionava em parceria com os centros acadêmicos das outras faculdades de medicina. E lá fiz amigos que até hoje eu tenho, amigos de longa data, amizade plantada durante o movimento estudantil. Eu estava no 5º ano de medicina e ia fazer psiquiatria, desde sempre. E eu estava começando a trocar correspondência com o Maudsley Hospital, em Londres,
que é onde eu queria fazer, de certa maneira, a minha formação, né? Na época, eu fazia uns bicos como acadêmico plantonista numa clínica psiquiátrica, onde os 3 proprietários da clínica tinham feito formação psiquiátrica aqui em Porto Alegre. E me disseram, olha, quer ir para Londres? Vai, mas antes venha conhecer a Clínica Pinel, em Porto Alegre. A Pinel, nos anos 70, era o hospital psiquiátrico mais prestigiado do país. Aqui se fazia uma psiquiatria que na época se entendia como pioneira, né? E nós tínhamos a possibilidade de fazer um estágio optativo. Então, se escolhia onde fazer o estágio. E eu escolhi fazer o estágio optativo aqui na Pinel. Fiquei 45 dias aqui em Porto Alegre. Eu tinha conhecido Porto Alegre junto com meus avós quando eu tinha 12, 13 anos, mas naquela época Porto Alegre era outro mundo, do outro lado do mundo em relação a São Paulo, né? E eu cheguei aqui na Pinel, foi uma paixão à primeira vista. Aquela psiquiatria que se praticava na Pinel naquele momento era a psiquiatria que me dizia respeito, né? Uma psiquiatria psicodinâmica, que humanizava as relações do paciente, da família com o hospital e o psiquiatra. Tive a sorte de ser aceito para a formação na Pinel, e aí se deu uma outra coisa curiosa, porque eu do cursinho até o 5º ano de medicina, eu tive uma namorada. E no 5º ano de medicina eu percebi que em me formando, o desenlace natural seria o casamento. E eu me achava, primeiro, muito guri, e segundo, muito sem experiência amorosa e sexual para casar, porque eu só tinha tido uma namorada. Foi motivo suficiente para romper com ela e fiquei um ano assim, solteiro. Foi até o ano a parte desse ano que eu vinha para Porto Alegre conhecer a Pinel. Aí tive minhas experiências e tal, e fui aceito para vir fazer a residência aqui em Porto Alegre. E eu voltei para São Paulo dia 30 de novembro. E a minha formatura era dia 7 ou 8 de dezembro, na semana seguinte, portanto. E um amigo me convidou para passar o fim de semana em Campos do Jordão. E lá eu sabia que iam ter 3 ou 4 casais de amigos e que eu estava sozinho. Não tinha namorado nesse ano de solteirice. Pois eu telefonei para minha ex-namorada, com quem eu não conversava há um ano, né? E disse, olha, você está com um namorado, está solteira, como é que você está? Né? Aí ela me falou, não, estou solteira e tal. Eu falei, pois é, eu recebi um convite para passar o fim de semana em Campos, que é um amigo em comum, né? E uma casa de Campos que ela já tinha passado muitos fins de semana junto comigo. Quer ir comigo? Ela falou, quero. Quando nós entramos na Dutra, o casamento já estava marcado para dali um mês. Né? Casamos em janeiro e nos mudamos para Porto Alegre em fevereiro para eu começar a residência na Pinel. Foi feito de 74, março de 74 a fevereiro de 76. Né? Foram anos muito difíceis, porque um jovem que nunca tinha saído de casa, longe da família, e Porto Alegre e São Paulo naquela época era muito longe da família, né? Começando a vida de recém-casado, nunca pedi um tostão em casa, quer dizer, nós tínhamos que nos manter inicialmente com o salário de residente de psiquiatria. Depois, minha esposa entrou no mestrado, né? Da genética da URGS, e aí a nossa receita dobrou, né? Então, foi um tempo de muito estudo, de muitos plantões, não? Uma coisa muito exigente, e a Pinel naquela época tinha uma coisa muito sádica, que era a possibilidade do residente ser desligado a cada 3 meses. Então, a cada 90 dias eu não sabia se eu voltava para São Paulo ou não, né? Tanto que na minha turma que entramos para começar a residência, éramos em 6. E só eu me formei. Né? 5 ficaram pelo caminho. Né? Então era uma coisa muito estressante na formação. Né? Em 76, então, eu já quase de malas prontas para voltar para São Paulo, onde eu já tinha até uma possibilidade de emprego.
quando o Marcelo Blaia me chamou e disse, olha, nós vimos que você gosta dessa coisa de álcool e drogas, né? E nós não temos aqui um serviço especializado nisso. Quem sabe você fica aí e nos organiza um serviço de alcoolismo, né? Bom, aquele convite foi um convite extremamente honroso. Era um guri de 26 anos que estava sendo convidado para chefiar um quarto, uma das 4 enfermarias da clínica mais famosa do país na época. E aí eu dei um tiro de misericórdia no Marcelo e disse, Marcelo, como é que eu posso organizar uma coisa de alcoolismo se você nunca me ensinou nada sobre alcoolismo, né? E a resposta dele, então tá, escolha um lugar no mundo que eu te mando, né? Bom, aí não consegui recusar. Então, aquele paulistinha que veio para ficar 2 anos em Porto Alegre e voltar para São Paulo, né, está aqui até hoje, né, 42 anos passados, já sou cidadão honorífico de Porto Alegre, então hoje me sinto muito mais gaúcho do que paulista, né? Bom, Marcelo, aí eu escolhi alguns lugares, né? Comecei por fazer um curso na Rutgers, em New Jersey, depois eu fui para Center City, em Minnesota, e terminei o meu périplo em Toronto, no Addiction Research Foundation, né? Aí eu voltei em 77, com títulos de especialista em álcool e drogas, né? Eu organizei o serviço de alcoolismo e fiquei sendo seu chefe até 82, né? Em 82, achamos que o lugar desses pacientes não era mais numa clínica psiquiátrica. E resolvemos então ver qual que seria o hospital geral que nos aceitaria. Em paralelo com isso, quando eu voltei, em 77, eu achei que a minha primeira análise tinha sido uma análise de sobrevivência. E agora eu precisava me analisar desde um outro ponto de vista. E aí entrei em análise de novo, com uma outra pessoa, com o Dr. Sérgio Paulo Anis. A minha primeira análise foi com a Luísio Serpa Corsi, em São Paulo. A segunda com, curioso até, Sérgio Paulo Anis analisando o Sérgio de Paula Ramos, né? E fiquei com o Sérgio 19 anos, fazendo 4 vezes por semana. Nós dois muito malucos, porque durante 19 anos a minha sessão era às 7 da manhã. Então, verão, inverno, 7 da manhã eu estava na casa dele para fazer a minha sessão, né? E agradeço muito a ajuda que eu tive em análise. E agradeço tanto porque me cativou essa coisa e eu fui fazer minha formação psicanalítica. E aí nasceu um monstrinho raro, porque é um psiquiatra que gosta de psiquiatria, que se mantém atualizado nas coisas de álcool e drogas, onde eu sou bastante reconhecido pelo que eu faço, e ao mesmo tempo um psicanalista, né, que não bota em análise pacientes dependentes de álcool e drogas, mas que quer ser útil a outro tipo de pessoas, outro tipo de... E aí fiz uma carreira psicanalítica, hoje eu sou membro efetivo da Sociedade Psicanalítica, né, em paralelo com a psiquiatria. Isso me custou alguns dissabores, porque me lembro, por exemplo, de uma fala de um dos professores de psicanálise, o Dr. Roberto Pinto Ribeiro, que dizia que a psicanálise era uma amante exigente, que exigia exclusividade. Pois eu nunca dei exclusividade para a psicanálise e com isso tive alguns problemas associativos, né? Porque sempre fui visto como um analista part-time, coisa que realmente eu sou, um analista part-time, né? E isso nem sempre foi bem visto. Bueno, em 82, então saímos da Pinel, a equipe inteira, e abrimos o serviço. Em 84 abrimos o serviço de álcool e drogas do Hospital Mãe de Deus, onde ficamos 28 anos, né? E o hospital, primeiro que não estava totalmente ocupado, era um hospital com um edifício de 10 andares e nós ocupamos o 5º andar. E era novo e não era conhecido.
E eu tenho certeza que o nome do Mãe de Deus nacional foi ajudado a ser construído através do nosso serviço, porque foi o primeiro serviço do Brasil de dependência química num hospital geral. E logo eu fui começar a ser convidado para congressos, conferências, supervisões e tal, pela nossa experiência até então inusitada de trabalhar num hospital geral, onde ficamos aí até 2012. Né? Então, a minha carreira profissional foi, no meu consultório, funcionar muito como psicanalista, e no hospital e parte do consultório em outro horário, um psiquiatra que lidava com as questões da dependência química. Bom, ainda como acadêmico de medicina, e naquela coisa que eu tinha que ganhar dinheiro para pagar o meu tratamento, né, eu comecei trabalhando como arquivista no próprio Hospital da Santa Casa, em São Paulo, e depois prestei um concurso também como arquivista no Hospital Municipal do Tatuapé. No Tatuapé eu fiz amizades que me convidaram para eu trabalhar como acadêmico voluntário no serviço de emergência. E era um serviço de emergência a 2 quadras do campo do Corinthians. E eu era voluntário no plantão diurno de domingo e no noturno de segunda-feira por 4 anos. Né? Ali eu aprendi medicina de urgência. Hoje eu sou um psiquiatra que não foge de emergências, né? E foi uma ótima escola. Então, a minha profissão eu começo na Santa Casa, tenho essa experiência no Hospital Municipal do Tatuapé, e como futuro psiquiatra, eu estagiei no Juqueri e no Manicômio Judiciário Franco da Rocha, em São Paulo. Bom, depois eu vim para Porto Alegre e fiquei de 74 a 82 na Clínica Pinel, majoritariamente trabalhando com pacientes, então, do INPS. Né? Depois, já contei, durante 28 anos estive no Mãe de Deus, da onde saímos em 2012, e agora, em 2014, resolvemos abrir a nossa clínica, né, a Vila Janus, onde estamos hoje, que é um projeto especializado no atendimento para pacientes dependentes químicos. Vamos dizer que essa foi a espinha dorsal da minha prática hospitalar. No entanto, já no tempo da Pinel, como o nosso trabalho repercutiu nacionalmente, também um pouco aqui no Uruguai e na Argentina, eu cedo comecei a ser convidado para dar supervisão em serviços hospitalares. Então, fui durante 4 ou 5 anos o supervisor do serviço de dependência química do Hospital São José, no município de São José, perto de Florianópolis. Fui o supervisor de praticamente todos os hospitais psiquiátricos da cidade de Curitiba. Também dei supervisão para um hospital de Belo Horizonte. E aqui, a convite do Dr. Elis Darrigo Busnello, cheguei a supervisionar o serviço de álcool e drogas do Hospital São Pedro. Além disso, como eu trabalho muito em prevenção desses problemas ligados à droga, eu circulei durante muitos anos por colégios, secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde, né? E em 78, o ministro da Saúde me convidou para escrever aquilo que foi o primeiro programa nacional sobre alcoolismo, conhecido como PRONAL. Né? Depois, de 84 a 88, levado pelo então ministro Paulo Brossard, eu fui membro do Conselho Federal de Entorpecentes. E, como membro desse conselho, compus uma comissão que praticamente circulou por todos os serviços de dependência química do país, porque nós tínhamos que certificar os serviços. Né? Então, praticamente dependência química é muito difícil que tenha algum serviço no país que eu não tenha visitado pelo menos uma vez. Então, com isso,
tenho a coluna dorsal dos hospitais onde eu trabalhei e os outros tantos onde eu supervisionei, visitei, certifiquei ou não, enfim. Essa é a minha experiência hospitalar. E, bom, eu era funcionário da Pinel, que era quem me remunerava. Primeiro como residente e depois como médico contratado. Então, eu não era funcionário do INPS, eu não tinha vinculação direta com o Instituto. Eu era um funcionário da Pinel. E a Pinel é que se relacionava com o Instituto. Ali foi a minha experiência de trabalhar com pacientes do que hoje seria o SUS. Anos mais tarde, no Mãe de Deus, a direção me pediu para organizar, agora, recentemente, os CAPs de álcool e drogas. E aí eu organizei esse CAPs do IAPI e o CAPs do Vila Nova, onde, de novo, tive grande experiência com pacientes do SUS. Em colégios, que eu dizia há pouco, eu circulei praticamente por todos os colégios da cidade de Porto Alegre e vários do interior. Porque, uma certa ocasião, quando o Chiarelli era ministro da Educação, ele me chamou para escrever um programa de prevenção ao consumo de drogas que fosse aplicável na rede pública. E nós escrevemos o projeto Valorização da Vida, que até hoje está por aí. E esse projeto foi pioneiro no seu tempo, porque, influenciado pelos americanos, na época tinha o governo Reagan dizendo "just say no", e nós achamos que isso aí era um absurdo, que não é questão de dizer não para droga, mas sim de valorizar o indivíduo. Então, o nosso programa ia por esse caminho da valorização da vida e não contra a droga. Daí o título. E esse programa foi tentado a sua implementação no Rio Grande do Sul, na gestão do Alceu Colares como governador. A Neuza era secretária de Educação, e nós ficamos aí 2 anos à frente desse programa, na implantação desse projeto. Bom, esse projeto, depois com a saída do Alceu, acabou. Essas coisas brasileiras que está dando certo, mas é de outro partido, tem que ser interrompido. E até hoje eu faço esses programas eventualmente funcionarem em algum colégio que me contrate para isso. Essa é a minha vivência hospitalar por um lado, em colégios por outro, e programas nacionais. Depois eu tive um programa que é a minha menina dos olhos, que eu fui contratado pela prefeitura de Veranópolis por 7 anos para implantar lá a valorização da vida. E foi muito instigante esse projeto, porque eu tinha na sala de aula todas as escolas do município, privadas, municipais e estaduais. E foi um projeto que deu bons frutos. Uma das coisas que achei interessante é que, numa certa altura, o prefeito acabou o seu mandato e foi eleito um outro prefeito de um outro partido que quis continuar o programa, uma coisa que é rara no Brasil. Então, essas são minhas experiências sociais, comunitárias, etc. Diz que quem tem, em terra de cego, quem tem um olho é rei, Então, quando eu comecei a fazer essa especialidade de álcool e drogas, não tínhamos muitos especialistas no país. Aliás, eu acho que na clínica tinha uma meia dúzia, 70. E apesar de muito novo, justamente porque eu era um especialista nesse assunto, eu acho que eu comecei a fazer sucesso profissional muito cedo. E muito cedo eu consegui, então, abrir o meu próprio consultório apenas com pacientes privados. Eu jamais atendi em consultório, pacientes de convênios. E no consultório, como eu já disse, estava terminando a minha formação psicanalítica e eu tinha, por um lado, em alguns horários, pacientes de análise e em outros horários, mas no mesmo consultório, pacientes de dependência química. Essa é uma prática que eu levei durante toda a minha vida profissional. E sei lá se eu tenho carisma, se eu tenho... Estudioso eu sou, estou sempre atualizado. Eu sei que eu tenho um consultório até hoje muito bem sucedido. Praticamente a gente recebe pacientes do Brasil inteiro, que vêm aí
tentar conseguir alguma ajuda conosco, né? O fato de eu estar sempre em congresso para cima e para baixo também me confere uma visibilidade social, né? E lá pelas horas tantas, eu comecei a sentir que eu tinha uma obrigação social, porque, afinal de contas, eu estava sabendo alguma coisa que pouca gente sabia no país, né? Então eu comecei a me obrigar, foi até uma passagem interessante, porque eu comecei a me obrigar a divulgar o que eu pensava. E naquele momento a sociedade psicanalítica via mal isso, né? O psicanalista que saía do seu consultório, ia dar uma entrevista no rádio, uma entrevista na televisão, era quase que visto assim como um picareta, que queria se autopromover, né? E eu, lá com a minha formação americana, ouvindo meus professores dizendo que o médico tem o dever de socializar a sua informação, de orientar a população, etc. Então, claro que eu, na mídia o tempo todo, com um assunto que vem de jornal, que é álcool e drogas, né? O meu consultório privado também foi alavancado com essas práticas, não tem dúvida. Mas eu acho que eu fiz isso de uma forma muito dedicada, que é a nossa contribuição social. Agora mesmo, nós estamos aí com duas frentes, né? Uma tentando segurar essa tendência internacional da legalização da maconha. E a outra, o retorno das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Eu tenho escrito muitos editoriais sobre esse assunto, a mídia local e nacional tem publicado, né? Enfim, o gaúcho diz que não está morto quem peleia, eu estou peleando por uma causa que me parece nobre, né? Então, essa é um pouco a minha prática privada, com responsabilidade social, né? Essa é uma coisa muito interessante, porque eu nunca fui um professor universitário. Eu me lembro uma vez, estava em casa, e me telefonou o Dr. Cláudio Eizeric, chefe do departamento de psiquiatria da URGS, para me dizer que abriria um concurso, que o departamento não tinha um especialista em álcool e drogas, que precisava ter, e me animando a me inscrever no tal concurso. Eu disse para ele: Cláudio, eu fico muito honrado com a lembrança do meu nome, né? Mas eu não vou me inscrever por uma singela razão, porque me inscrevendo eu corro o risco de ser aprovado. E no dia seguinte vocês vão me dar aulas para fazer na graduação de esquizofrenia, de fobia, não sei o que eu não tenho o menor interesse em nada disso. Meu negócio é dependência química, né? E acabei não me inscrevendo e não sou, nunca fui, professor universitário sensu estrito. No entanto, pela área de atuação, eu sou professor convidado para dar conferências, palestras, parte de curso em várias universidades brasileiras, né? E a questão de uns 10, 15 anos, eu sou muito convidado para estar em bancas de mestrados e doutorados que versam sobre esse assunto. Eu terminei meu doutorado no ano 2000, pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, e desde então essa é uma prática acadêmica que me interessa, participar de bancas, etc. A outra coisa que eu sempre fiz com muito carinho foi colaborar com revistas científicas. Na época da Pinel, eu fiquei como editor dos arquivos da Clínica Pinel durante 6, 7 anos. E de lá para cá, fui editor e fui revisor e fui parecerista, né, de inúmeras revistas. Hoje eu sou parecerista de 5 revistas nacionais, né? Isso também é uma coisa que eu fiz. Uma coisa que talvez mereça destaque é que em 78, entrando um pouco na vida associativa, eu fui convidado para um simpósio em São Paulo sobre alcoolismo. E lá encontrei uma pessoa que tinha sido minha monitora na Santa Casa, a professora Jandira Mazur, né? Então casada com o professor Elisaldo Carlini. E para minha surpresa, que me achava o único, né, ela também é interessada em alcoolismo.
E nesse simpósio eu achei lá mais 20 ou 30 brasileiros interessados em alcoolismo. E de imediato aquele simpósio foi tão bom, 78, tão entusiasmante, que nós ali mesmo resolvemos fundar um grupo de estudos. Grupo de estudos sobre álcool e alcoolismo, o GRINEA. Bom, o GRINEA, em 78 mesmo, 6 meses depois, tinha um Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Camboriú naquela vez. E rapidamente o GRINEA se transformou na ABEA, Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e o Alcoolismo, que mais tarde se transformou na hoje ABEAD, Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas. Bom, eu fui um membro fundador dessa associação, já tive a honra de presidi-la em 2 momentos diferentes, né? E as pessoas me veem como uma espécie assim de alma da ABEAD. Estou acabando de voltar de um congresso, mais um congresso da ABEAD, agora em Campos do Jordão, onde me pediram para, em 2018, fazer o simpósio comemorativo aos 40 anos da associação. Então, essa foi a associação que eu mais me dei durante a minha vida. Fora disso, trabalhei por diversos períodos na Associação Brasileira de Psiquiatria e fui por um mandato diretor aqui da atual Associação Psiquiátrica do Rio Grande do Sul, a PRS. Né? A minha vida associativa foram por essas 3 associações, notadamente a ABEAD. Nunca tive atuação sindical. Na realidade, o tipo de posicionamento que eu tive durante o movimento estudantil e depois, quando resolvi recolher meu time, marcou a minha atuação política, né? Porque hoje eu prefiro ser um pensador independente, que tem o direito de ora concordar, ora discordar, né? Do que alguém filiado quase que fascistamente a uma corrente, a um partido, seja lá qual for, né? Eu acho que nós temos que fazer uma leitura abrangente dos institutos de saúde no Brasil. É muito fácil criticá-los, né? É muito fácil até detoná-los, né? Mas há de se reconhecer que nós temos uma cobertura, ainda que precária, ok, podemos dizer muito precária, mas nós temos uma cobertura para 100% dos brasileiros. Não são muitos os países do mundo que conseguem esse feito. Então isso precisa ser destacado. No entanto, para fazer isso, e fazer isso com uma histórica incompetência, né, esse nível de atendimento é bastante comprometido. Quer dizer, no Brasil hoje nós temos pelo menos 3 medicinas. Nós temos a medicina do SUS, nós temos a medicina dos convênios e nós temos a medicina dos pacientes privados. Ok, vão dizer que isso não é uma peculiaridade brasileira, que isso acontece no mundo inteiro, eu vou ter que concordar, não é? Mas o fato é que no Brasil acontece. Quer dizer, nós temos aí, lamentavelmente, no mínimo 3 tipos de medicina e os pacientes são atendidos de forma diferente, e eu não vou ser eu, o hipócrita, a negar essa realidade. De novo, eu acho que nós temos que ver o polo positivo e negativo, né? Nós estamos vivendo uma época na medicina de grandes descobertas. Tem aí a questão do genoma, tem a questão das polypills, temos quase que o desvendamento da intimidade do funcionamento cerebral, né? Na minha área, por exemplo, da dependência química, nós estamos descobrindo as circuitarias neuroquímicas envolvidas no processo de se tornar dependente, né? E com isso nós vislumbramos um cenário de daqui a pouco descobrir medicações que possam socorrer de uma forma mais útil os nossos pacientes. Então, a medicina de hoje ela é deslumbrante. A medicina, quando eu comecei a fazer a faculdade, se aprendia em livros, né? Hoje se aprende na internet.
porque a velocidade do conhecimento é absolutamente inquestionável, né? Quer dizer, quem não leu o periódico de 2 semanas atrás está desatualizado, né? Então, é um período muito instigante, né? E isso precisa ser dito e sublinhado por um lado. Por outro lado, a medicina perdeu um pouco do relacionamento médico-paciente. E aí nós todos perdemos com isso, não é? Eu temo reconhecer que uma parte expressiva da medicina hoje conversa mais com máquinas e resultados de exames do que com as pessoas, né? E os jovens médicos muitas vezes não têm um adequado treinamento para conversar com o paciente, para saber o que ele está vivendo, né? Então, ao mesmo tempo que estamos desfrutando de um grande progresso científico-tecnológico, ao mesmo tempo estamos vendo que o humanismo médico está combalido, para dizer o mínimo, né? Então eu tenho essa visão de prós e contras da medicina atual, né? Que é um desafio a gente vencer isso aí, né? Eu dizia há pouco, eu tenho pacientes no Brasil todo. Quando que eu lá na faculdade, estudante de psiquiatria, ia imaginar que hoje eu dou algum atendimento pelo WhatsApp, né? Quer dizer, a gente tem que estar atualizado sobre isso, né? Como é que eu vou ser útil a um paciente que está fissurado 10 da noite em Recife e eu em Porto Alegre? Então é o FaceTime, é o WhatsApp, né? Entende? Quer dizer, então isso é uma nova medicina. O único problema é que a gente tem que cuidar para que essa nova medicina não faça a gente esquecer do humano que é a medicina. Eu gosto muito de eu tenho na fotografia, há 10 anos eu tenho uma série que eu chamo Olho no Olho, né? Quer dizer, nós como médicos não podemos perder a capacidade de olhar no olho do nosso paciente, né? E ver a pessoa atrás da dor, né? Que gera aquela dor nem sempre por uma razão que é o que ele veio reclamar. Às vezes é um momento de vida dele que a gente tem que decifrar, né? Eu acho que é a velocidade, né? Com tudo que tem a favor e contra. Naquela medicina que eu me formei, o conhecimento ia mais devagar. Consequentemente, se tinha tempo maior para as relações humanas, por exemplo, médico-paciente. Hoje o conhecimento vai com essa velocidade que eu estava mencionando, que quem não leu o artigo saído há 15 dias está atrasado. E as relações humanas com isso sofreram, foram ficando cada vez mais rápidas. E nem sempre, com a rapidez, a gente consegue chegar no âmago da questão, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo isso de uma forma muito animada, muito criativa, nós vamos conseguir ajudar mais pessoas. Me repetindo um pouco, eu temo que o humano da medicina precisa ser resgatado, né? Acho que essa é uma fotografia como eu vejo a medicina atualmente, né? Bom, eu tive a honra esse ano de ser eleito membro efetivo da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E tenho, nessas 5, 6 reuniões que eu já participei, me sentido muito enriquecido pela parceria, né? Ali tem um grupo expressivo de colegas brilhantes, onde me é dada a oportunidade de aprender um pouco de cada um deles, né? Então eu acho que nós temos ali na academia uma responsabilidade, tal é a massa crítica de cérebros ali presentes, de nos posicionarmos frente a vários assuntos da atualidade. Por exemplo, esse que discutimos há pouco, sobre a legalização da maconha. O que pensa a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina sobre a legalização da maconha? Eu acho que isso é um dever social e nós dizermos... os médicos não podem influenciar a sociedade, mas podem dizer, aliás, influenciar não podem decidir pela sociedade, mas podem dar informação. Aliás, isso é um dever nosso, né?
Então eu entendo que essa é uma instigante, um novo e instigante espaço que eu estou começando a transitar esse ano, que é o da academia. É do Dr. Jacinto Godoy, né? O que muito me envaidece. A fotografia é uma coisa curiosa na minha vida, né? Eu comecei a fotografar com 15 anos de idade. Eu era um guri muito tímido, aliás, sou tímido até hoje, mas eu era mais tímido, né? E descobrir um objeto entre eu e o mundo era ótimo, porque eu podia, de alguma forma, me esconder dele, né? Pouco mais tarde, eu descobri que até a câmera fotográfica me ajudava a seduzir uma ou outra garota, né? Então, eu cheguei na fotografia por esse lado da timidez e o lado de me sentir mais fortalecido. Eu, no tempo de colégio, fui o fundador e presidente por 3 anos do jornal do colégio. Então, eu tive esse apego a produzir um jornal, né? Depois, na época da Pinel, já falei, eu era editor dos arquivos da Clínica Pinel. E sempre fotografando, né? Então, no 3º ano da faculdade, naquele importante momento familiar que era o almoço de domingo, eu resolvi fazer uma comunicação solene para a família, que no 3º ano de medicina eu ia interromper os estudos porque eu ia ser fotógrafo, né? E minha mãe me disse, olha que boa ideia, depois que tu te formar. Então, ali o fotógrafo profissional foi sepultado, desde então continuei sendo fotógrafo amador, né? E a medicina, enfim, ganhou esse profissional, né? Eu fotografo, então, há 50 anos e esse ano tive o prazer de ver uma exposição individual minha no Margues, né? Já fiz parte de 4 ou 5 exposições coletivas, mas foi a primeira individual, né? E parece que foi uma exposição bem sucedida, que alimentou meu ego, né? Então, a fotografia é uma outra coisa que eu faço na vida com muito carinho, né? Então, se a gente quisesse ser didata, eu diria que de segunda a quinta eu cuido principalmente dos outros e sexta, sábado, domingo eu cuido principalmente de mim e dos meus. E aí tem a fotografia, né? Agora nós estamos na véspera de um feriado e eu já estou com o meu roteirinho que eu vou sair para fotografar, mesmo com chuva, né? Então, fotografia é uma coisa muito importante para mim e o olhar do fotógrafo é um olhar do psicanalista, numa certa medida, né? E isso me interessa, né? O Milton Nascimento ele tem uma música que chama Caçador de Mim, né? E você se caçar por aí, olha, o momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento preocupante, mas ao mesmo tempo instigante. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Mas se acontecer dentro da legalidade, seja o que for, né, nós estaremos vivendo um momento singular na história do país. Então, por adverso que seja o momento, eu vejo aqui uma oportunidade de nós fazermos uma contribuição relevante para a história, talvez pela primeira vez dentro de um marco legal, preservando as instituições democráticas. Se isso ocorrer, acho que é um momento muito rico para nós. Será um momento muito rico para nós. Essa é a mensagem final.